Tenho o menor temor de afirmar o que eu vou afirmar. Há uma percepção muito difundida, sobretudo entre as elites brasileiras, de que o Supremo é parte do jogo político exatamente por força dessas imagens. Mas quando você vê um ministro que administra o inquérito que não tem dia para acabar e que tem poderes de um delegado-geral da República, que é o caso do ministro Alexandre de Moraes, quando ele aparece em público sorrindo e sendo ovacionado num evento político partidário, do ponto de vista de como aquilo se reflete sobre a imagem da instituição, o STF está salvando a democracia ou está ameaçando a democracia? A pergunta foi feita hoje em manchete pelo respeitado jornal americano The New York Times, que publicou extensa reportagem sobre a Corte Suprema Brasileira. Ela se tornou, segundo o jornal, a instituição mais poderosa no Brasil e uma das Cortes Supremas mais poderosas do mundo, afirma um especialista da Universidade de Chicago, consultado pelo mesmo jornal americano. Muita gente acha que esse poder do Supremo extrapolou e está tendo um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão no país, prossegue esse mesmo especialista consultado pelo jornal. Trata-se do professor Tom Ginsburg, que estuda direito constitucional comparado. Com a ajuda de Elon Musk, prossegue o New York Times, a agressividade, a palavra do jornal, do STF ganhou atenção global. Boa parte da atenção que o próprio New York Times, um jornal que, vamos combinar, está longe de ser um jornal de tendência direitista. A maior parte da atenção que ele dedica ao STF é sob a perspectiva do preço que está cobrando a autodenominada cruzada de salvação da democracia. Alguém tem de ter o direito de cometer o último erro, aspas, declarou ao jornal o presidente do Judiciário e do STF, Luiz Roberto Barroso. O jornal destacou o que considerou ações do Supremo contra órgãos de imprensa, mas também contra quem, segundo o jornal, criticava instituições como o próprio Supremo. E tentou ele mesmo, no texto da reportagem, o New York Times, responder à pergunta se o Supremo salva ou se o Supremo ameaça a democracia. A esquerda no Brasil acha que o Supremo salva, diz o New York Times. A direita acha que o Supremo é ele mesmo uma ameaça à democracia. Provavelmente os dois têm razão, concluiu o jornal. O governo Trump escolheu para brigar com o Brasil o campo mais complicado de se achar soluções, o campo das ideologias políticas. O Departamento de Estado americano criticou o Brasil pelo bloqueio de redes sociais americanas aqui, qualificando a decisão judicial de censura. Segundo o governo americano, esse tipo de decisão é incompatível com valores democráticos, incluindo liberdade de expressão. A nota americana não cita o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que mandou suspender a rede americana Rumble no Brasil, alegando desrespeito à justiça brasileira. A Rumble proprietário dela também o presidente Trump, está tentando processar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos pela ordem de cancelar lá a conta de um blogueiro bolsonarista. O pano de fundo da questão é muito mais amplo do que esse problema localizado, se é que a gente pode chamar de localizado. O governo Trump abraçou a causa das Big Techs, grandes adversárias de taxação e regulação em muitas partes do mundo, incluindo no Brasil. E via contatos com integrantes da oposição brasileira, o governo americano começa a abraçar publicamente a visão de que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria vítima de perseguição política, inclusive por parte da justiça brasileira. Essa postura está alinhada com o empenho de integrantes do governo de Washington de favorecer grupos políticos de direita com os quais se identifica, sejam eles na Alemanha, estou dando alguns exemplos apenas, no Reino Unido. Em vários outros países acontece isso também. Para o Brasil, a ameaça de imposição de tarifas comerciais por parte dos americanos é fichinha, perto dessas questões político-ideológicas. Trump enxerga o Brasil como parte de um grande eixo que pretende destronar o dólar e ajudar a China na luta geopolítica. O que aconteceu hoje é só o começo. Um dia depois do governo americano criticar decisões do ministro Alexandre de Moraes, o próprio reagiu, dizendo que o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Foi defendido pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que aumentou o tom. Aspas.
não vai prevalecer a tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram um golpe fracassado, aspas, disse Barroso. Assim, nesse raciocínio, ao criticar decisões do STF, o governo americano estaria abraçando a narrativa do grupo bolsonarista denunciado por tentativa de golpe de Estado. O que se desenha entre Estados Unidos e Brasil não é apenas um incidente diplomático. As relações bilaterais azedaram bastante, num contexto político no qual o governo americano assumiu as dores de Big Techs e das forças políticas que enxergam na regulação dessas plataformas nada mais do que o cerceamento da liberdade de expressão, que no Brasil será feita provavelmente pelo judiciário, o alvo de deputados americanos trabalhando em conjunto com políticos da oposição brasileira, que por sua vez enxergam esses políticos da oposição brasileira. Eles enxergam nas pressões contra o STF, oriundas lá dos Estados Unidos, aquilo que o pessoal da minha geração, assistia os velhos filmes de faroeste, achava que era a salvação do mocinho, vinda pela carga da cavalaria do exército americano. O executivo entrou com gosto nessa briga um irresistível apelo que ela traz ao patriotismo, fora ficar bem com o STF. Fatores geopolíticos favorecem a escalada dessa situação. O Brasil já era alvo do governo americano por conta do grupo dos BRICS, liderado pela China, além das velhas disputas protecionistas que se arrastam há muitos anos. Ficamos assim, desceu pelo ralo, virou pó, a esperança de que pragmatismo e negociação resolvessem problemas entre Estados Unidos e Brasil. O STF liberou o pagamento das emendas dos congressistas e acabou causando uma enorme irritação no Legislativo. Como assim? Se a grana suspensa para os parlamentares vai voltar a correr? É que o STF se meteu a regular as condições para a liberação desse dinheiro. Mais ainda, quanto esses recursos nas mãos dos parlamentares poderão crescer daqui em diante. A irritação do parlamento vem do fato do ministro Flávio Dino, com apoio do plenário, ter deixado claro que não gosta do atual sistema de governo do Brasil, que não é, segundo o ministro, um sistema presidencialista, não é um sistema parlamentarista, não é um sistema semipresidencialista, é um sistema de governo absolutamente singular, disse o ministro, uma jabuticaba. De fato, o Legislativo avançou seus poderes para cima do Executivo, sobretudo na alocação de recursos via orçamento público. Isso é o resultado de um longo período de chefes de Executivo fracos e de um parlamento que, via emendas impositivas, acha que deixou de ser refém do Palácio do Planalto. Não é assim que o atual governo enxerga a situação, na qual não tem voto no Legislativo para mudar essa relação de forças, mas fechou na prática uma aliança com o Supremo para tentar inverter essa situação política. Assim, a questão envolvendo as emendas faz tempo que deixou de ser um problema de transparência delas, embora também seja, para se tornar essa questão uma disputa crucial entre os poderes, na qual Executivo e Judiciário enfrentam o Legislativo, com o Judiciário querendo compensar a debilidade política do Executivo, o que é também uma jabuticaba. O Judiciário tentando corrigir o que nasceu na política e cresceu com ela. Já era fim de tarde nos Estados Unidos quando Donald Trump anunciou que vai rebatizar o Golfo do México como Golfo da América e disse não excluir ações militares para retomar o Canal do Panamá ou tomar conta da Groenlândia, no Atlântico Norte, que pertence à Dinamarca. Por isso, só hoje veio a chuva de reações. Algumas irônicas, em tom de gozação, como a da presidente do México. Ela propôs renomear os Estados Unidos como América Mexicana. Outras reações foram mais sérias. Por exemplo, a do ministro das Relações Exteriores da França, dizendo que a União Europeia vai defender suas fronteiras, no caso, as fronteiras da Dinamarca na Groenlândia. Mas a pergunta é a seguinte: o que o Trump disse é para ser levado a sério ao pé da letra? Ou é apenas mais um daqueles shows que ele gosta de apresentar praticamente todo dia? É sim para ser levado a sério.
Não importa se possam parecer pouco realistas as coisas que ele disse, como a proposta de transformar o Canadá no 51º estado americano. Trump está levando para o âmbito da política externa o mesmo tipo de conduta do valentão fortão que anunciou para a política comercial, em especial para a China, alvo preferencial da anunciada guerra de tarifas. Trump está sinalizando que os Estados Unidos vão sim projetar poder naval, por exemplo, em todo o hemisfério ocidental e muito além. Na política externa, Trump demonstrou que está querendo adotar o mesmo tipo de conduta doméstica. Esse tipo de conduta já é apelidado nos Estados Unidos como o comando pelo chefão. É conhecido no Brasil como manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas há uma importante diferença, sobretudo em relação ao primeiro mandato de Trump na Casa Branca. Hoje, ele tem mais poderes, mas no mundo aumentou o número e a força dos países dispostos a desafiá-lo. O que existe de comum entre Joe Biden, Lula e Javier Milei quando vão discursar lá nas Nações Unidas? Eles acham que a ONU não serve para grande coisa. Biden diz que o mundo está à beira do abismo, sem que a ONU possa fazer grande coisa. Lula diz que a ONU precisa ser reformada, senão não consegue fazer grande coisa. Milei diz que a ONU não serve mesmo para grande coisa, pois está mais preocupado em dizer como os países devem se comportar. De fato, não é novidade alguma que a ONU tenha se transformado hoje num símbolo de impotência. É o caso de se perguntar, na verdade, quando é que a ONU chegou a ser um governo mundial? Ou quando é que a ONU foi decisiva para resolver conflitos sem que antes as grandes potências tivessem se entendido sobre o assunto? A questão que realmente importa é saber como é que Biden, Lula ou Milei pensam que as coisas possam melhorar. O presidente americano propõe um fortalecimento da Aliança Ocidental, que é capitaneada pelos Estados Unidos, baseada no que ele define como princípios democráticos. Lula acha que exatamente essa Aliança Ocidental é que impede a ONU de representar melhor, os países pobres e em desenvolvimento. Portanto, na visão de Lula, mantém uma ordem internacional injusta. Milei acha que a ONU jamais deveria ser uma instância supranacional, portanto, no topo de uma ordem que limita a liberdade também dos países. Essa irrelevância da ONU reflete uma questão muito mais abrangente. Nós estamos, sim, vivendo o fim de um período de mais de 70 anos, no qual vigorou um tipo de sistema internacional. Não foi a ONU que criou essa ordem internacional, na verdade, a ONU foi criada por ela. E qual nova ordem virá? Ninguém sabe. E com toda certeza, o Brasil todo e agora o mundo já sabe que existe sim um ativismo judiciário e que o STF deixou de ser simplesmente uma corte que julga os processos maiores, mais importantes da nação e passou a ser um braço político de um partido que todos já conhecem, que está no poder há mais de 20 anos nesse país. Isso já está claro. E assim como o jornalista William Vac falou aqui, que ali no New York Times eles chegaram a essa conclusão de que o STF, a Suprema Corte do Brasil, participa da política, o que é, para eles lá nos Estados Unidos, é inadmissível. O Poder Judiciário, em vários países, se não todos, é um poder independente, não deve se misturar com a política de forma nenhuma, justamente para não ser cúmplice, justamente para não ter lado e para quando tiver julgamentos a respeito, por exemplo, de políticos, como já houve lá atrás do Fernando Collor de Mello, como já houve, por exemplo, da Dilma, como já houve, por exemplo, do Lula e agora do Bolsonaro, a Suprema Corte teria isenção total e o Brasil ficaria, com certeza, totalmente em paz e tranquilo com a decisão da Suprema Corte. Mas hoje isso não acontece. Hoje o Brasil está completamente desconfiado. Existe uma insegurança jurídica tremenda. Olha só, pessoal, como que uma empresa multinacional que investe milhões ou se não bilhões por ano vai ter segurança de entrar nesse país sabendo que amanhã ou depois as regras judiciais ali podem mudar a favor de um concorrente ou de um amigo ali
do Lula, de Moraes, e que é contra a direita. Isso pode acontecer. Inclusive, nós tivemos agora há pouco, né, aquela empresa JBS, que depois mudou de nome, dos irmãos Batista, né? Foi amplamente beneficiada e ajudada pelas autoridades desse país. E agora, quando o preço do ovo está um absurdo, eles resolveram comprar os maiores produtores de proteína aqui do Brasil, de produção ali de aves, né, de ovos. Eles decidiram comprar e por isso que veio a ideia lá, a boa ideia, né, lá do governo, de selar, de carimbar ali os ovos com data de validade. Você sabe o que ia acontecer com isso, pessoal? Os ovos daquelas pequenas granjas, daqueles pequenos produtores, daquelas mercearias, daqueles supermercados menores, iriam quebrar. Por quê? Eles não vão conseguir manter essa regularidade da validade dos ovos. Mas o grande lá, a JBS, aquele grande produtor ali que tem um monopólio, eles não iam quebrar, iam ficar cada vez mais ricos. Isso é uma estratégia realmente demoníaca, diabólica, justamente para fazer um monopólio na mão de uma só empresa, e essa empresa tem conluio com o governo, com a justiça e com tudo mais. Que vergonha, pessoal, que vergonha. Realmente, esse país não é um país para amadores. E nós não podemos confiar, por exemplo, na justiça, na democracia realmente isenta. Por quê? Vira e mexe, nós vemos aí os ministros do STF abraçados, rindo, cumprimentando e participando de jantares com o presidente da República, que é adversário de Bolsonaro. E como que a gente pode ter agora a certeza de um julgamento isento e justo para Jair Bolsonaro, sendo que 4 da primeira corte, onde vai ser votado ali o Jair Bolsonaro, os 4 foram indicados pelo Lula? Pessoal, se contar isso lá fora, eles começam a dar gargalhada, eles falam, não acredito que isso acontece num país do tamanho do Brasil, mas acontece. Pois é, pessoal, nós vamos ficando por aqui e lembrando, dia 16 de março, vamos ter a manifestação ali em Copacabana e também no dia 6 de abril vamos ter na Avenida Paulista. O Brasil precisa ir às ruas, pessoal, porque senão as coisas vão piorar. Se inscreva aqui no canal, se você é novo aqui, se inscreve. Se você também é antigo aqui, se inscreva. Dá essa força, pessoal. Quando você se inscreve, você está fortalecendo a real democracia e ajudando a gente a levar a verdade. Então se inscreva, gasta aí um minutinho aí, não gasta nem 10 segundos, só clicar no botãozinho aqui embaixo, se inscrever, dá um like nesse vídeo para o vídeo chegar a mais pessoas e tamo junto.